E estamos com a doutora Vanessa Miller, que é psiquiatra, e ela vai nos explicar quais são os hormônios da felicidade e como eles funcionam. Vamos falar de adrenalina. A gente estava propondo a você como pauta, Vanessa, falar de hormônio da felicidade. Que eu saiba, a adrenalina não pertence. Pertence? Olha só, no sentido de falar assim, que você se sente vivo, que se sente mais ativo. A melhor forma que você tem é justamente quando sente. É uma moça muito boa. Você sente, né, o coração bater, você sente toda aquela, né, a piloereção, sudorese. Quer sentir Isso mais é adrenalina. vida? Isso é adrenalina que te prepara para todas as, tanto para os riscos, nos deixa alerta, nos deixa hipervigilante e dá aquela sensação um pouco de euforia, dá aquela sensação de vivacidade. Você sabe que quando eu estou um pouco doente, se eu entro, começo a fazer, porque a situação nossa é uma situação com adrenalina, não é isso? Sim, não tem um estresse. Porque tem o ao vivo, que você sabe. Essa história até tem aquele dizer, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe consegue ter um melhor equilíbrio para gerenciar toda essa emoção e faz ao vivo. Então, parabéns, porque você... Não, nós todos, né, aqui, porque está assim, todo mundo nesse Rock in Rio e todo mundo que está na adrenalina, viu? E a adrenalina cura, porque eu, às vezes, posso chegar com dor de cabeça, eu saio sem dor de cabeça. Até porque você, né, quando você está com adrenalina, você está se preparando, você está corpo... justamente... Vem aquela recarga, vem aquele fluxo sanguíneo que aumenta. Tudo isso fica mais preparado para resolver um problema. Olha só, Vanessa, por exemplo, vou te perguntar uma coisa. Eu tomo café de manhã, quando eu acabo de tomar o café com leite, eu fico com uma certa euforia, eu fico com um bom humor imediato. É depois do café com leite. Você acha que é o café? O café, ele inibe as pessoas. Olha, você acha que não é, Eduardo? Volta. Eu, se não tomar café com leite de manhã, não funciono. Depois do café com leite, eu começo a funcionar. Mas eu fico bem-humorada, imediato. Eu acho sempre que é o café. Não, isso daí tem relação com o consumo. Na verdade, o café já é provado cientificamente. Sim, o café, cientificamente, tem empresas que elas colocam no seu ambiente a essência de café, porque aquilo faz com que as pessoas trabalhem mais animadas, mais dispostas. É excitante. Então, assim, sim, tem a questão mas da são adenosina, memórias, né? Que você ativa, né? São memórias que você vai fazer com que as pessoas associem com outras questões. A neurociência é uma coisa doida, bem legal. Você também gosta disso? Sim. Maravilha, que eu estou aqui, olha estou me os dois. sentindo em casa. Mas olha, uma coisa legal, todo mundo fala assim do café. O café, ele, na verdade, ele inibe uma substância chamada adenosina. A adenosina é uma substância que nos relaxa. Tá. Aí, quando você inibe essa substância, meio que dá realmente dá uma energia maior, porque você fica mais acordado. Mas, aí eu tenho que falar, se tomar realmente café em excesso, vai transformar isso só mais nesse momento, é café com leite que nem... Estou de olho, Vera. Que nem isso. Tô Agora, outra coisa que eu descobri estudando para essa prova de hoje foi que tem um hormônio, peraí, vou te dizer Você qual tá preparadíssima. É a oxitocina. A oxitocina é Eu meu fiquei favorito. impressionada. Olha só, é verdade que ela facilita o parto, Sim. a amamentação Sim. e o orgasmo? Também, mas a ocitocina principalmente é o neurotransmissor do amor, né? Pois é, então tem a ver com o orgasmo nesse sentido. Quer dizer, o orgasmo também tem a ver também com dopamina também, né? Assim, que é a coisa do prazer, quer dizer, a oxitocina é da ligação. Você ele é muito mais um afeto. Tipo assim, você passa a amar os outros. Exatamente. Até um exemplo muito bom, que é assim, não, no início de uma relação. Aquele negócio, tem pílula. Você que gosta da parte de neurociência sabe. No início de uma relação, vem aquela coisa mais dopaminérgica, né? Que é aquela coisa do prazer. Eu tô totalmente dopaminado por você. Pode até fazer um trocadilho, porque é a dopamina mesmo, é a função da dopamina. Vem a dopamina, que aí tem aquela coisa, aquele hiperfoco na pessoa, aquela coisa do tesão, do prazer. É a conquista, né? Eu conquistei, então a dopamina ela aumenta. O prazer. Só que aí depois o mundo tem que continuar, não é isso? Não pode ficar cheio de gente com dopamina, se você senão... fica só grudado naquela situação, aí prejudica. Aí geralmente tem até a curvinha, né? Diminui a dopamina e aí aumenta a ocitocina, que é o... Tá. Agora, então, o que eu tenho, que nós temos no café com leite, não é uma endorfina.
seria é a adenosina, seria a um inibição pouco. da adenosina, que aí te deixa mais alerta, vigil. Não, porque como eu não faço exercício, porque todo mundo fica falando, né, Eu não sei Vanessa? que- eu Se duvido que você você não correr faz exercício, 5 Vera. quilômetros, no sexto você começa a ter uma sensação de felicidade. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu nunca consegui correr 6 quilômetros. Não, mas você faz outras coisas. Mas, assim, o exercício físico, ele é fantástico para tudo, porque ele aumenta, né, todo mundo fala assim, aumenta a endorfina, que é justamente essa sensação de anestesia, aumenta a dopamina, ou aumenta o hormônio relacionado à prevenção até para demência. Quer dizer, exercício físico é bom para tudo. E ele ativa todos os Tudo, hormônios. Exatamente, aumenta, né? Você aumenta o metabolismo, você aumenta a necessidade, você faz aquela input genético para produzir mais receptores, mais proteínas, mais neurotransmissores. É fantástico a atividade física. Bom, mesmo. então vamos todos para o Rock in Rio pensar, como é, já que a gente não está lá, imaginar, Eduardo, você junto, o que é que a gente procura quando está num ambiente como esse, que é um ambiente que você vai pelo prazer, para o prazer, porque você chega lá, você tem obrigação de ter prazer durante 9 horas, né? Você entra lá e você vai encontrar pessoas, por exemplo, você vai ver pessoas que você acha simplesmente o máximo. Sim. Essa relação dessa conquista, ela também produz essa dopamina. Que, na verdade, todas as vezes em que a gente conquista um sonho, que a gente alcança esse sonho, a gente produz a dopamina. Então, a relação dos neurotransmissores são muito interessantes. Contanto que a gente aplica hoje no marketing justamente para ter essas reações sendo percebidas e extraídas de forma mais interessante, mais estratégica. A questão toda da relação do consumo, ela produz diretamente 3 neurotransmissores que podem ser afetados, né, ao aumento, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E a dopamina é essa sensação de conquistei, agora vou me empenhar para a próxima conquista, né? Então, é isso que movimenta a gente. E a relação também de ir a um show, de estar próximo do seu artista, de assistir, né, aquele show, isso produz também. Quer dizer, é mais complicado, porque o Bruno está louco para mostrar para a gente uma coisa que ele está fazendo lá, porque ele não está, porque agora não tem muito rock, ou sei lá, vai começar daqui a pouco. Então, ele fica inventando os brinquedos. Então, é muito mais, não é só a adrenalina com que ele está brincando, ele está mexendo com muito mais coisa. Até porque quando você libera a adrenalina, você junto... Imagina o seguinte, a adrenalina sempre em uma situação de estresse, ela vai te preparar para combater para segurar esse segurar, estresse, exatamente. Né? Então, o que acontece? Ele não vem só com adrenalina. Imagina o seguinte, não é à toa que uma mãe, quando está, né, vendo um filho em risco, consegue levantar um carro, consegue levantar um caminhão. Por quê? Não vem a endorfina, então, quer dizer, dá aquela anestesiada, vem a dopamina para ter motivação. E a gente fala muito nesses poucos neurotransmissores, mas existem quase que 100 já documentados neurotransmissores, né? Então, vamos ver. Tudo para ligar. Vamos lá, Bruno, parece tá que doido. parece que você inventou uma moda aí no Rock in Rio. Conta pra gente e exercite aí a sua dopamina. Olha aí, Vera Barroso, eu não, Roberta Medina inventa essas loucuras todas. Cara, eu tô aqui, a gente olha lá para baixo, Vanessa, isso é uma sensação da adrenalina? A perna treme, porque a minha perna tá tremendo igual vara verde aqui. Isso aqui é muito tenso, é muito alto, eu tô muito doido. Mas vamos pular, deixa eu deixar meu celular aqui, porque tudo pode cair. E aí a gente vai fazendo tudo com calma. Eu vou pular, hein, gente? O que a gente não faz para divertir os nossos telespectadores? Vou ter que pensar nessa hora. Vou. Tchau. Gente, não deve ser ruim isso, não. De jeito nenhum. Deve ser bom isso. Opa! Gente, ele deve ter gostado muito, Vanessa. Não, ele falou que estava com a perninha tremendo. Essa história. Não, porque dá frio na perna. barriga, né? Assim, aquela descarga adrenérgica, né? Quem não teve isso? Palpitação, aquele frio, aquela sensação de medo, vou, não vou, tremor.
Mas depois é uma sensação. Não, depois você dá aquela volta. Não. É isso? Você diz, eu quero de novo. Claro, Dá porque aquela você se sensação supera, de né? gratificação. A né? superação, Mas, assim, né? Eu gosto muito de falar, mas a gente também tem risco nessas coisas também. O Bruno tá novinho, ele faz atividade física, ele tá. Tá. Né? Eu, na verdade, eu tô admirando, mas na verdade estou mais com inveja, porque eu falei, eu queria estar ali. Né, naquela... Não, mas eu fiquei no na começo, montanha-russa, eu principalmente. não gosto. Não, mas no começo eu fiquei com muito medo porque eu tenho medo de altura. Mas eu acho que você escorregar numa coisa deve ser muito gostoso. Bom. É parecido com voar? Sim, você, na verdade, tem tirolesas que você tem a opção ou de ir em pé, como o Bruno foi, ou então de deitado, que parece que você está sendo um super-homem, entendeu? Fazendo um voo. E aí é uma sensação de liberdade muito legal. Você já fez tirolesa? Mas nem... Olha, eu só vou no tobogã e olha lá. Não, mas montanha-russa, aquelas coisas... Já. Mas é engraçado que eu adquiri, com o tempo, uma resistência à altura. Por exemplo, eu, quando mais jovem, eu adorava montanha-russa, esses parques, essas coisas. Hoje eu não tenho... Por exemplo, se eu chegar perto da janela de casa, eu não gosto de me debruçar no parapeito. Eu acho que... Entendi. Não sei. Não me sinto mais seguro. Adler, você não falou até agora sobre adrenalina, dopamina, nada disso. Eu não tenho muito o que falar, né? A gente, quando pode falar sobre forte, a gente até pode falar sobre esse assunto, porque é uma questão importante, é uma fortificação. Não é? Ele não deve causar adrenalina, mas ele causa segurança, o que é muito importante. Né? Agora, eu, sobre fazer a tirolesa, não faria mesmo, não, porque eu tenho um certo medo de altura, tenho vertigem. Tá. Né? Isso é um sintoma muito comum. É comum a vertigem? Vertigem, náusea, todas essas sensações. Mas olha só, o Fábio está dizendo que ele ficou com vertigem depois. Não é parece exatamente... parece uma fobia específica, né? Parece uma... não é que eu fiquei com... Eu não Diz sinto... ela com aquele doutor psiquiatra aqui do lado. É uma coisa assim, Olhar. tipo, eu perdi a confiança que eu tinha dos Eu movimentos. entendo. Você perdeu a confiança no mundo, porque, na verdade, eu não tenho certeza que esse fio me segura. Eu acho que quando a gente é mais... É mais ou menos por aí. Quando a gente é mais novo também, a gente não faz tantos raciocínios sobre as possibilidades do Isso, E aí, com o tempo, eu acho que a gente muda, porque a gente... Não, primeiro que a gente vê 50 milhões de acidentes. Isso. Hoje a informação é muito... A gente fica muita informação de problemas. E a gente não esquece. Né? Existe essa questão da tomada de decisão. Na realidade, a gente só prepara o nosso cérebro mesmo para ter uma tomada de decisão, para ter processamento executivo aos 25 anos, mais ou menos, para ter essa maturidade. Tá. Por isso que, às vezes, chegar para um jovem de 15 anos e falar assim, você tomou uma atitude responsável. Era de Ele não esperar. sabe nem o que é córtex atitude, pré-frontal nem dele não estava responsável. ainda desenvolvido. Agora, a segurança, né? A gente está falando de uma... Eu vou até tocar esse assunto, assim, né? Já aproveitar no Rock in Rio. Gente, evita beber junto com esses esportes, porque bebida mais uma atividade adrenérgica pode gerar um probleminha cardíaco. Embora seja muito raro, mas fica algumas dicas mesmo. Existem riscos. É claro que risco muito Você pequeno. está falando de riscos... Risco, por exemplo, uma montanha-russa, né, existe risco de hematoma subdural, porque, às vezes, numa queda frenagem. Mas, assim, gente... então, nunca olha mais só, eu posso fazer? Não faça. deve. Eu vou... Deve. Não, mas eu tenho 71. O risco Imagina é se eu morro com a pequeno. porcaria. Não é assim da- também não, Vera. O risco é pequeno. Eu tenho que falar, porque, enfim, né? Inclusive, até quando você vai naquelas montanhas russas grandes, assim, né, você já fica com medo antes de entrar, né? Se você for cardiopata, pertence se ao você não prazer. tiver, você já fala assim, gente, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou Hipertenso, né? Vários Porque anúncios. eles são obrigados mas eles são a fazer obrigados, isso. porque há um risco, mesmo que pequeno. Ok. Você aumenta a frequência Mas eu queria cardíaca, saber tudo. do risco que existe entre... 57 milhões, assim, 1 em 57 milhões. Eu tive que fazer dever de casa. Eu Tá. não fazia a menor ideia dessa estatística. Tá. E agora, uma coisa, posso falar uma coisa Não, muito curiosa? fala 1 em 57 milhões do quê? Milhões, assim, uma pessoa morreu a cada 57 milhões que foram a uma... Ou seja, tem que ser muito montanha-russa. azarado para acontecer E isso. perder a chance de ganhar na Mega Sena, né? Não, certamente. Agora, posso falar uma coisa muito interessante? Eu não fazia a menor ideia também, tá? Mas, assim, teve um estudo, existe que você até ganha, um estudo mais peculiar, diferenciado, foi exatamente o seguinte: montanha-russa faz bem para quem tem cálculo renal.
Jura? Juro, existe um Que prêmio. pena que eu não tenha. Eu achei porque fantástico. aí- Ou seja, cálculo renal, Ia. vai lá. Era uma, tipo assim, não, eu vou receitado pelo médico. Pelo médico. Não, eu não receitaria, tá? Se fosse uma coisa. Mas eu achei peculiar. Eu falei, gente. Você gosta de montanha-russa, Adri? Ou entra também nesse negócio todo, né? Não, eu tenho problema de equilíbrio, problema de labirinto, então, para mim, qualquer coisa assim muito violento, exercício, é problemático. Eu chego no alto de um prédio, eu sou obrigado no meu trabalho a fazer isso, sempre com receio. Perder o equilíbrio e cair. Né? Que, no meu caso, é um risco real, de fato. Quer dizer, quando você visita esses fortes todos, que a gente vai falar dos fortes do Brasil, são situações que você fica com medo, porque ali são situações muito precárias às vezes, né? Sim, a gente tem que fazer por causa da questão do trabalho, mas faz com um redobrado cuidado para evitar um acidente. A vida é existe uma dura, a possibilidade. vida é dura. Me diz uma coisa, Vanessa, só para terminar, antes da gente ir para o intervalo. Quem você gostaria de ver no Rock in Rio que está lá e que você não viu? Você é assim, fã de quem? Eu vou. Eu Você vou vai? no sábado na Pink. Estaremos lá. Você vai ver? A Pink. A Pink. Quer dizer, Sábado. eu vou tentar, né? Você Pink? ela é Sábado pequenininha. estarei com a Vanessa. no Que Pink. legal, que maravilha. Os dois, olha Coisa- só. Neurociências e Você Pink vai, combinam. ô Adler? Não vou. Você vai? Não, Fábio? não vou. Nunca fui no Rock in Rio. Eu, na verdade, a única vez que eu fui a um estádio ver um artista ao ar livre, assim, com multidões, foi a Tina Turner, em 88. Maravilhosa. 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 É, maravilhosa. Tem até uma peça de teatro sobre isso. Nossa, Se estreou que incrível. musical na Eu Broadway. adoro, é lindo o musical, uma gracinha. Gente, vamos fazer um intervalo? Rapidinho, a gente volta. Você conhece essas fortalezas, esses fortes? Eu conheço principalmente quando eu vou viajar, né? Mas assim, aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe. Você eu passo você por ali, entra... entro e assim visito, né, toda a estrutura, mas assim como você falou, né, o acessozinho ali às vezes é um pouco mais complicado. Mas eu vou dizer e uma nem coisa, sempre, eu vou ser muito honesta, assim, geralmente nas fortalezas, né, nos fortes, você tem justamente uma orla maravilhosa e aí, quer dizer, existe toda uma... agrega a história com essa parte turística da natureza, enfim. Né? Mas eu sempre busco, e sempre tiro foto daqueles canhõezinhos que é do lado, né? Enfim. Né? Não, e Gosto tem umas muito. explicações sobre canhões na série, que é bonitinho, o alcance dos canhões, os canhões que ainda estão na Fortaleza de São A João. gente procura interpretar o monumento, né? Porque não é só arquitetura, ele tem uma história, ele tem uma funcionalidade. E teve os eventos que aconteceram. O programa, nesse aspecto, é muito interessante, que ele procura mostrar todos esses aspectos que estão relacionados com a fortificação. Eu tenho uma tem curiosidade, revolta da- assim, qual foi, assim, na sua opinião, uma fortaleza, o forte mais importante do ponto de vista histórico para preservar a unidade do Brasil? Por uma questão militar, uma questão de invasão, uma questão estratégica mesmo? Olha, Sua opinião. é uma Ele vai pergunta dizer muito que são difícil, né? mesmos, Eu, quer dizer, pessoalmente, acredito que os fortes de Recife foram extremamente importantes para essa questão de unidade nacional, de formação do Brasil. Recife era uma cidade murada holandesa Isso. e ficou cercada 9 anos para ser tomada. Os portugueses levaram 9 anos para expulsar os holandeses. Muito por atacando causa fortificações. das fortificações de lá. Que era um sistema de fortificações magnífico. Magnífico. Né? Tá. Melhor do que os portugueses faziam. Ah, legal. Por isso é que tem tantos aqueles fortes das 5 pontos, não sei o quê. Do Podia Brum. ser mais São muito fraco, bonitos, né? forte do Brum, e que são lindos. Fala. Podia ser mais fraco, os holandeses podiam pegar um pouquinho, né? Muito bom, muito bom. Você conhece esses fortes? Conheço do Recife, conheço em Natal, o Forte de lá, em Fernando de Noronha, Isso. e aqui no Rio de Janeiro, claro. Ah, que bom que as Sempre pessoas muito bom. gostam também, né? Acho que- Então, são futuros telespectadores do programa. Não, e é legal, assim, esse programa, velho, eu acho que ele está trazendo uma questão intrínseca que é a cultura, né? Eu acho que cultura deveria ser mais explorada, multiplicada, né? Sem cultura a gente não consegue Não, e nenhuma é gostoso, transformação. Né? Quando você pega a cultura e junta com a história e com a tua vida cotidiana, aí fica um forte. Você conhece esses fortes? Não conheço, não tive ainda o prazer. Claro, é paulistano. Pois é, eu vivo lá no paulistano. meio dos edifícios, né? O tempo Olha, todo quando por você lá. vem para cá, a gente vai te mostrar. Eu venho. Quem? Tiger Woods, exatamente. Obrigado, historiador. Ele, na verdade, ele estava no meio de um campeonato, ele perde por conta de uma relação com uma outra mulher, Que não era mulher que dele. não era mulher e aí dele, vai a público e aí a tal. audiência cai e retomam tudo e ele volta.
né? A gente teve o caso, por exemplo, de top model, que é flagrada com o consumo de drogas, e ela perde e não volta. Tá. A gente teve alguns casos de atrizes brasileiras que se associaram a alguma imagem ruim que sumiram da mídia. Tá. Então é muito difícil da gente dizer, porque depende de como a conexão entre essas celebridades e o seu público acontece. Tá. A gente vê isso em personagens de novelas, tem algumas vilãs que são amadas. Né? Ela pode ser terrível, mas as pessoas continuam gostando e não Geralmente pode. são as que mais gostamos. Exatamente, né? São as que mais parecem Porque o os seres bonzinho humanos, é muito né? normalzinho, né? Você quer aquilo que é diferente de você, teoricamente. Agora, o que eu acho que. Parece mais humano aqui, que faz uma pequena sacanagem. Te coloca, E até né? acho que também transborda um pouco, né? Por conta as relações normativas sociais, elas tolhem muito, até porque senão vira uma torre de Babel. Mas vamos Vamos voltar lá, ao vamos voltar. fã, O fã. ao fã de um grupo de rock. Ao fã. Eu me lembro, por exemplo, eu sou fã do Ítalo Rossi, né? O Ítalo Rossi, uma vez, eu fui do Sem Censura, era debatedora. Uma vez o Ítalo Rossi foi ser entrevistado. Eu fiquei trêmula. Quer dizer, não é pela entrevista. Emoção Não. mesmo. É porque o Ítalo Rossi... E o Ítalo Rossi era uma pessoa tímida e tal. É admiração mesmo, né? Parecia que... É a admiração, é aquela coisa do idolatrar, né? Aquela coisa do imaginário que você tem as coisas que você gostaria de ter. É aquela projeção mesmo que você É a faz. projeção. É a projeção. E a Você conquista quer também, aquela... né? Isso. É. E os fã-clubes são extremamente importantes para os artistas, porque eles é que multiplicam as informações. Então, eles normalmente são os que recebem primeiro e eles acabam multiplicando. Então, até porque, imagina, quanto mais você vai se tornando conhecido, ainda mais com as redes sociais, se torna inviável você responder de forma tão próxima, né? Então, acabam sendo eleitos os próprios fã-clubes como os porta-vozes dessas Quer dizer, dessas daí celebridades. para um desvio de identificação Uma é muito obsessão, perto. Certamente. Foi até uma pergunta que eu estava fazendo para ele nos bastidores aqui, né? Assim, o limite entre a admiração e aquilo que você não pode ter, ou até, né, de ter uma intimidade que, na realidade, não existe. Agora, diz uma coisa, o Adler é historiador, ele é um historiador sério, conhecido, respeitado. O Fábio Jorge é um artista, é um cantor. Vai ter muito mais tendência a ter um fã-clube do Fábio do que do Adler. São relações diferentes. A questão é que o Fábio, na verdade, ele acaba tendo a questão da mítica, né, do palco, aquela questão do lúdico, do glamour. As pessoas gostam Glamour. do palco. Agora, Exposição também. a exposição, né, o reconhecimento. Então, qualquer conexão que você apareça num programa de televisão, as pessoas chegam, elas falam, eu te vi na televisão, e falam, e comentam, você fica até surpreso, às vezes, como repercute isso. Como se fosse uma persona, inclusive. Exatamente. E o Fábio, ele vive isso. Então, é normal que ele vai ter aqueles seguidores que gostam, que Mas quem acompanham for os shows. fã, por exemplo, tudo bem, eu sou fã do Fábio, não sei o quê. Mas se eu for fã do trabalho do Adler, eu seria o mesmo tipo de fã? Ele vai estar em lugares diferentes. Vai para congressos, entendeu? Vai ver a fala dele em outros Eu momentos. estou falando do Adler, mas eu poderia falar da Vanessa. A mas é mesma porque eu estou coisa, deixando né? a A Vanessa mesma pra- coisa. Mas quando- eu acho que para cada segmento tem admiradores Sim. muito Tem fiéis. fãs. Tem fãs, E E exatamente. podem ser fiéis, fã eu acho. inspirado. Mas aí Não, e pode eu acho ter. que entra a questão, uma coisa, eu acho que no grupo artístico é muito mais realmente o personagem. E glamouroso. Né? O personagem está em foco. Quando você vai para uma carreira que é mais Acadêmica, mas que eu tem acho o que seu valor entra e que uma tem um coisa nível- mais de admiração, de Mas tem tarado no meio, não tem? Quer dizer, tarado no sentido, existe, tarado às fui vezes brincando. Não, mas existe, Mas- por exemplo, às vezes é muito comum confusões afetivas, uma projeção, né? Às vezes Sim. pode acontecer um aluno se apaixonar por uma Isso, professora é ou bem um recorrente. paciente, porque existe justamente essa paciente pelo projeção. médico, Isso é uma coisa que pode Isso acontecer. é chato, porque quando você canta, por exemplo, eu fico feliz da vida quando as pessoas se aproximam por conta do meu trabalho. E muitas vezes acontece de haver uma aproximação que não é pelo trabalho, é pela pessoa, pelo personagem que ele considera inatingível, que ele quer atingir de alguma forma, porque ele acha
Que importante. queria ser assim, que nem você. Da projeção. Mas É projeção mesmo. e também da admiração, talvez, física e tal, e tal. Isso incomoda um pouco. Incomoda. Acho que não sei outras pessoas. Artista como eu que canta, fala assim, nossa, que música linda, você faz um trabalho lindo. É isso eu que quero... você quer. É isso que eu quero. Sim, mas naquele negócio, quem põe a cara a É tapa. que existe uma Você não quer falar do teu sedução, CD, não você é? disse que você tinha acabado não falando. Isso, porque as pessoas Deixa eu querem ir lá, porque acompanhar. tem uns recadinhos dos telespectadores, Vamos lá. e aí a gente acabou não passando. Olha só, Lídia Russo Maciel diz assim, doutora Vanessa, existem pessoas que têm ausência desse hormônio adrenalina? Ausência não, mas desequilíbrio certamente. Aliás, assim, muitas das doenças, na realidade, são justamente desorganizações, tanto na capacidade de captar, quanto de produzir, não só, né, a adrenalina, quanto, por exemplo, a própria noradrenalina, a dopamina, e isso que leva muitas das doenças, né? Depressão, por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade, é um belo de um Está tudo exemplo. ligado ao hormônio, né? O hormônio é fogo na rua. Nós somos nosso, né? É. Não apenas nosso cérebro e nossas conexões, mas, enfim, praticamente tudo. A Luloba, há 2 dias sem poder assistir, que pena. Hoje, antenado de coração feliz, música em francês, encantamento puro. Isso aí, Lu. Volta amanhã, então. A Maria da Piedade Russo, Mir. Doutora Vanessa, já ativa o meu hormônio de bem-estar e felicidade quando abre a boca. Que bonitinho. Com essa voz doce. Adoro acompanhar o programa quando ela está presente. Muito obrigada. Um beijinho. A Elaine Belmudes, adoro Sem Censura, mas hoje assistindo feliz. Programaço, valeu. Valeu, Elaine. A gente só gosta de elogio aqui. Também. A gente não gosta de crítica, a gente adora elogio. Obrigada, Elaine. Tem mais Até algum? a calma, diminui a adrenalina da gente, né? É Dá muito bom ocitocina, elogio. esse Faz amor, bem, esse amor, deve dar os esse amor. hormônios. Eu posso aproveitar e falar... Aproveita os seus últimos segundos, porque está acabando Olha só, o deixa eu programa. aproveitar até para uma questão acadêmica também, de incentivo ao esporte, de incentivo... Agora, no dia 9 ou dia 11 de outubro, vai ter na UFRJ o encontro justamente de lutas, né, que vai ser o primeiro simpósio internacional de lutas. Eu também vou falar um pouco sobre neuromodulação e de aumento de performance, de compulsão alimentar. E, assim, eu acho que vai ser muito interessante esse programa. Vão reunir vários atletas, né, de diversas... A gente vai trazer alguém aqui, porque lutas é tudo, a gente adora. Então, eu faço o convite, né? Assim, tomara que as pessoas possam, vão várias, enfim, várias pessoas muito conhecidas, e é importante a gente incentivar justamente a cultura, o esporte, a parte acadêmica, né? Parabéns pela sua profissão, nós precisamos da nossa história, né? Parabéns, o encantamento, enfim. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Muita ocitocina, muita adrenalina, muita dopamina para todo mundo. Isso. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Eduardo. Foi Um muito prazer, bom. obrigado. Obrigado.